A gente vai falar sobre a extrema-direita da Áustria, que venceu as eleições do país pela primeira vez na história. Se o Partido da Liberdade formar uma coalizão, será a primeira vez que a ultradireita irá governar o país desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar. A ultradireita austríaca superou os conservadores em um pleito marcado por falas sobre economia e imigração. O FPÖ explorou as incertezas relacionadas aos preços, que tem causado frustração entre a população europeia e terminou a disputa com 29,2% dos votos. Na segunda posição ficou o Partido Popular Austríaco do primeiro-ministro Karl Nehammer, com uma votação de 26,5%. No programa eleitoral, o Partido da Liberdade reivindica uma, abre aspas, remigração de estrangeiros não convidados, fecha aspas, além de pedir um controle rígido das fronteiras para conseguir uma nação homogênea. A dificuldade da ultradireita agora é de formar uma coalizão para conseguir governar. A principal figura do grupo é Herbert Kickl. Ele lidera o FPÖ desde 2021 e quer ser o próximo chanceler do país, mas outros partidos e candidatos já disseram que não devem trabalhar com Kickl. Ele já afirmou buscar ser um chanceler do povo, um termo que os nazistas usaram para se referir a Adolf Hitler. Kickl também defende o fim das sanções à Rússia causadas pelo início da guerra na Ucrânia. Líderes da extrema-direita europeia saudaram o êxito do Partido da Liberdade. Marine Le Pen, da França, e Alice Weidel, co-presidente do AfD, partido de ultradireita alemão, parabenizaram Kickl e o grupo austríaco. Recentemente, o AfD também conquistou vitórias na Alemanha. Ele foi o mais votado na Turíngia, região no leste do país, com quase 33% dos votos. O resultado deu à extrema-direita sua primeira vitória em uma disputa estadual desde o fim da era nazista. Apesar do triunfo, o AfD não conseguiu a coalizão para presidir o parlamento local. Os congressistas bloquearam a extrema-direita e votaram em um legislador do CDU, partido da ex-chanceler Angela Merkel. No entanto, a ultradireita obteve também 31% dos votos na Saxônia, outro estado da antiga República Democrática Alemã, ficando em segundo na disputa. Mesma coisa ocorreu em Brandemburgo, onde o partido perdeu por apenas 2 pontos percentuais. Hussein, tem uma sinalização aí clara de que eles não formarão maioria, mas 29% dos votos na ultradireita na Áustria nos diz e nos alerta sobre o quê? Isso é muito expressivo. Isso significa que a extrema-direita e o nazifascismo na Europa não está morto, ele está vívido. Isso tem se traduzido em diversas eleições na Europa, não só na Áustria, mas em outros países. Na Áustria isso é recorrente, isso não é a primeira vez. Só que nas vezes passadas eles não conseguiram formar um governo também. Mas a gente vê avanço da extrema-direita na Alemanha, na França, na Hungria, não preciso dizer muito. E é um fenômeno que tem ganhado uma dimensão cada vez maior. Esse fenômeno ele é composto de várias chaves. Seja ele por ser anti-imigratório, seja por ser ele um anti-globalização, seja por ele ser baseado numa certa supremacia branca, étnico-europeia, ou seja, por ele ainda tem uma certa nostalgia da própria ideia do que representou o nazifascismo, né? Por enquanto, esses movimentos ainda não conseguiram se consolidar como força majoritária. No entanto, o seu avanço ele é muito preocupante, porque pouco a pouco esse avanço passa a ameaçar o próprio sistema democrático europeu e as suas dimensões. E acaba tendo reflexões em outros lugares, como teve no Brasil, tem na Argentina, em outros lugares no mundo. Lourival? E tomando de onde o Hussein parou, quer dizer, esse avanço ainda não levou a extrema-direita ao governo em alguns lugares por causa da disposição
de grandes partidos conservadores de não se unir a esses partidos extremistas, né? Mas já houve movimentos nessa direção na França. Os republicanos, pelo menos uma parte deles, e com certeza a liderança dos republicanos, que é o partido de Gaulle, que comandou a resistência ao nazismo na França, eles se uniram à reunião nacional da Marine Le Pen diante do êxito dela na eleição para o Parlamento Europeu, se uniu a ela na eleição antecipada da Assembleia Nacional. Agora, como tem outras forças, é mais fragmentada, né, a divisão de poder na França, eles não se tornaram a força dominante da Assembleia Nacional, mas estão muito fortes. Agora, na Áustria, o partido do primeiro-ministro diz que não vai compor, que é conservador, né, que é o Partido Popular Austríaco, que é de direita, não vai se compor com o Partido da Liberdade. Então, os social-democratas, muito menos, que são a terceira força. Desculpa, o mesmo aconteceu na Turíngia, na Alemanha. A Alternativa para a Alemanha venceu, mas a CDU, que é conservadora, não se uniu a ela, né, se uniu a outras forças para formar o governo estadual. Na Holanda tem acontecido isso, na Suécia, Portugal. Não necessariamente a extrema-direita não foi a mais votada nesses países, mas está enfrentando, mas os outros grupos estão se unindo, apesar de todas as diferenças entre eles, divisão de economia e tal. Então, os componentes, inflação relativamente alta. A inflação está baixa agora na Áustria, 2,4% esse mês, 2,9% no mês passado, mas foi 7,5% no ano passado. E aí, o que acontece? Mesma coisa dos Estados Unidos. Não tem deflação, então os preços estacionam num patamar alto. Então, isso acaba ajudando a esse discurso anti-imigração, anti-Europa, anti-União Europeia, o desejo de que sejam devolvidos poderes que foram para Bruxelas, devolvidos para Viena, e não chega a ser um Brexit, uma ruptura, mas um desejo de recentralização, né, do poder de volta para a Áustria. O quanto que, eu sempre fico na dúvida, o quanto que essas vitórias em diversos países, inclusive latino-americanos, é uma incapacidade do sistema político tradicional e do establishment de oferecer respostas à população? Ou é radicalismo mesmo, que não há o que fazer com essa insatisfação? São reivindicações impossíveis da política tradicional oferecer respostas? Muito boa a sua pergunta, Caio. Você basicamente coloca aqui duas dimensões. Como a insatisfação popular em países degradados socialmente, com grandes índices de desigualdade, se entrelaça com o movimento extrema-direita, que não necessariamente na Europa tem o fenômeno da desigualdade que tem no Brasil. E como a extrema-direita, movimentos políticos brasileiros maximizam isso eleitoralmente. A minha resposta para isso é o seguinte: no Brasil, particularmente, e na Argentina, você tem uma massa de eleitores que estão revoltados contra o modelo político de seus respectivos países. Estão frustrados com a forma como o Estado tem endereçado as suas demandas socioeconômicas. E, terceiro, elas não se sentem representadas pelo Estado quando o Estado fala de direitos ou de conquistas, né? Então, elas se veem excluídas desse processo. Isso é um ponto. No entanto, eu acho que imaginar que existe uma direita somente oportunista que utiliza isso com um discurso envelopado somente para conquistar essa massa
é um pouco simplista. Eu acho que sim, nós temos uma extrema-direita na América Latina, uma extrema-direita reacionária, uma extrema-direita que se inspira nos moldes europeus, ela copia e importa os dogmas, as doutrinas e os paradigmas de comportamento e de ação desses movimentos da Europa e procura implementá-los. A nossa sorte é que até o momento eles não conseguiram ser bem-sucedidos, porque as instituições nacionais, no caso brasileiro, têm conseguido resistir. Mas a importação desse modelo, ele tem ocorrido. Não é uma coisa, porque o Brasil tem uma direita democrática, uma direita sólida, uma direita que tem proposições econômicas, sociais, se pode discordar das proposições econômicas ou das proposições sociais, mas são proposições que endereçam a realidade brasileira. No entanto, o que a gente observou ao largo do governo anterior não são demandas clássicas da direita brasileira, historicamente falando, desde a fundação da República. É algo totalmente diferente, adjacente ao que representa uma direita clássica. Aonde a gente se imaginou um ministro da Cultura tentando imitar um ministro da propaganda do Hitler, Goebbels. Quer dizer, isso literalmente um processo de importação, né, de um modelo cultural nazi-fascista para o Brasil. E isso tem se repetido em outros meandros no contexto latino-americano. Então, há, na verdade, uma tentativa de importação associada ao mesmo tempo, às nossas fraquezas socioeconômicas. E as instituições, seja elas através do Poder Judiciário, através dos meios de comunicação, através do Parlamento, têm conseguido resistir a essas tentativas.